Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Gerenciamento de Projetos e hoje o assunto é portfólio, tá? E assim como fizemos nas aulas passadas sobre projeto e programa, né, trago para vocês algumas considerações preliminares, né, algumas premissas, tá? Do PMBOK, né, da PMI, né, que traz que portfólio é um conjunto de projetos, programas, subportfólios e operações, gerenciados como um grupo para alcançar objetivos estratégicos. A definição da ISO, né, que traz que portfólio é um conjunto de projetos e programas organizados para facilitar o gerenciamento eficaz e o alinhamento com a estratégia organizacional da IPMA, né, que enfatiza que o portfólio é o elo entre a formulação estratégica e a execução né, operacional. Aí na área da engenharia e gestão da produção, o portfólio ele pode ser compreendido como um sistema de decisão estratégica operacional, tá? Em que se seleciona, se prioriza e se balanceia os projetos e programas de acordo com as restrições de recursos, de riscos, sustentabilidade e capacidade organizacional. Tá? Então, com base nessas premissas, eu trago para vocês a definição, então, de portfólio, tá? Então, trago para vocês aqui a definição de portfólio, que pode ser considerado, né, como a coleção, né, de projetos, de programas e iniciativas organizacionais, tá? Como operações, né, e atividades que são gerenciados, tá, de maneira centralizada para alcançar os objetivos estratégicos organizacionais. Então, posto aí a essa definição, vamos passar para algumas características fundamentais, tá, dos portfólios. Tá? Então, os portfólios, tá, tem como características fundamentais o foco no alinhamento estratégico, diferentemente de projetos, que são os outputs, e dos programas, né, com foco nos benefícios. Os portfólios eles existem para traduzir a estratégia organizacional em iniciativas concretas. Né? Por exemplo, um portfólio de inovação em manufatura, né, que apoia a estratégia aí de digitalização fabril de uma dada organização. Bom, tem como características também, né, a centralização na tomada de decisão, ou seja, as decisões sobre início, continuação, suspensão, né, o cancelamento de projetos e programas, elas são feitas em nível de portfólio, né, ou seja, considerando suas contribuições estratégicas, né, para a organização. Tá? Tem como característica a dinamicidade, ou seja, os portfólios eles são continuamente ajustados, diferente dos projetos e programas que têm um início e um fim bem definidos. Né? Os portfólios eles podem ser ajustados continuamente, eles entram e saem das iniciativas conforme as mudanças no ambiente, né, interno e externo, né, no mercado, no ambiente tecnológico, nas regulamentações. Tá? Tem como característica também o balanceamento de recurso e risco, né? Ou seja, ele distribui o portfólio, ele distribui os recursos financeiros, humanos, tecnológicos entre as múltiplas iniciativas dentro da organização, né? Garantindo assim a diversificação e o equilíbrio entre o risco e o retorno. Tá? Governança corporativa, então o portfólio ele é supervisionado por um conselho executivo, né?
um PMO estratégico, né, que garante a coerência com a missão, com a visão e com os objetivos de longo prazo da organização, né? O portfólio tem como característica também critérios de seleção e priorização, ou seja, os projetos, programas, eles são priorizados conforme, né, os critérios do retorno sobre o investimento, né, do ROI, o payback, o risco, o valor estratégico, o impacto social, ambiental, a urgência, algum compliance regulatório, tá? E como característica a complexidade sistêmica, ou seja, um portfólio, ele envolve iniciativas heterogêneas pesquisa e desenvolvimento, de infraestrutura, de processos, qualidade, inovação, né, em diferentes graus de maturidade e metodologia. Tá? Então, essas são algumas características fundamentais dos portfólios. Tá? Como estrutura, né? Então a gente pode citar aqui como estrutura, né, do portfólio. Então ele é composto aí por projetos, né, que entregam os outputs, né, os produtos, os serviços, os resultados únicos. Tá? É composto por programas, né, que entregam os outcomes, né, ou seja, os benefícios e as mudanças para a organização, né, subportfólios, né, que são agrupamentos dentro do portfólio, né? Então, portfólio de inovação, portfólio de sustentabilidade, né? As atividades de suporte, né? Então, são os processos aí de governança, o PMO estratégico, análise de desempenho, né? E um plano de portfólio, um roadmap, um plan management, né? Ou seja, um documento que conecta a estrutura organizacional às iniciativas, né? Aquelas iniciativas selecionadas. Tá? Um ciclo de vida, tá, dos portfólios, né? Diferentemente, né, dos projetos e dos programas, os portfólios eles não são temporários, né? A sua existência ela é contínua enquanto houver a necessidade estratégica organizacional, né? Então, a definição estratégica, né, ou seja, a identificação dos objetivos, tá, de longo prazo da organização, a criação de critérios de seleção e priorização dos projetos, programas, né? A seleção e priorização das iniciativas, ou seja, a avaliar as propostas dos projetos e programas, análise multicritério, né, com o valor estratégico, com o ROI, o risco, impacto regulatório, o balanceamento aí do portfólio, né, ou seja, a alocação de recursos, né, e o ajuste aí do mix de iniciativas, né, de curto, médio e longo prazo, alto risco, baixo risco, né, uso aí de técnicas de análise de portfólio, né, a matriz BCG, né, o Score Model, análise trade-off, né, monitoramento e otimização contínua. Então, a reavaliação periódica, né, da relevância estratégica de cada iniciativa, tá, com o encerramento de projetos e programas que não agregam mais valor à organização. A governança e a comunicação estratégica, né? Então relatórios de performance consolidado nos KPIs estratégicos da organização, a comunicação para níveis executivos, stakeholders externos, os acionistas, os órgãos reguladores e a sociedade. Né? Os benefícios, né, dos portfólios, né? Então você tem benefícios, né, a maximização do valor operacional, né, organizacional, tá? A seleção de iniciativas mais alinhadas ao que se pensa, né, para o futuro da organização, a eficiência no uso dos recursos, ou seja, evita a dispersão em projetos ou programas com baixo impacto, com baixo retorno, baixo benefício, né? Maior capacidade de adaptação, então, ajustes rápidos diante de mudanças no ambiente externo, tá? Seja mudanças de mercado, mudanças de tecnologia, mudanças regulatórias, né?
a gestão integrada dos riscos, ou seja, evita a concentração excessiva em áreas vulneráveis, né? E aí, de acordo com os critérios estabelecidos, né, você aloca aí, os recursos, os projetos, né, priorizando aqueles com menor risco, um ou outro com maiores riscos, né? Você fazer um equilíbrio, né, dos riscos. A transparência, né, accountability, né, ou seja, as decisões elas devem ser claras e justificáveis perante os stakeholders, né? Então, esses foram alguns benefícios, né? Aplicação na área aí de engenharia e gestão da produção, tá? Então, você pode ter um portfólio, por exemplo, de inovação industrial, tá? Com programas de indústria 4.0, pesquisa e desenvolvimento em manufatura aditiva, no digital twin, né? Ou seja, no GEM digital, com benefícios estratégicos para a organização, um ganho de competitividade tecnológica, por exemplo, né, portfólio de sustentabilidade e ESG, né, com projetos e programas, né, na área de redução de emissão de CO2, certificações ambientais, economia circular, que tragam benefícios estratégicos para a organização, né, sejam as conformidades regulatórias, a reputação da marca, redução de custos ambientais, né? Por exemplo, portfólios de excelência operacional, então com projetos e programas na área de Lean Manufacturing, Six Sigma, automação fabril, trazendo benefícios, né, estratégicos para a organização, por exemplo, aumento da eficiência, redução de desperdícios e de custos. Tá? Bom, a governança, né, nos portfólios, né, geralmente um conselho, né, de governança, um comitê executivo que decide as prioridades e aprova os investimentos, né? Você tem aí um PMO estratégico, né, um escritório de portfólio estratégico, que fornece a metodologia, os indicadores, os relatórios de desempenho, tá? E um gestor aí de portfólio, né, que integra a visão estratégica organizacional com a execução dos programas e dos projetos, tá? Tá? Como ferramentas e técnicas, a gente pode citar aqui, né? Por exemplo, o Score Model, né? É uma seleção baseada em múltiplos critérios de financeiros, estratégicos, de risco, análise de trade-off, né? Avaliar alternativas considerando recursos limitados, matriz de balanceamento, né? BCG, né? Classificar projetos, programas como estrelas, né? Incógnitas ou abacaxis, né? Umas técnicas, roadmap estratégico, né, strategy map, né, conectar metas estratégicas com iniciativas do portfólio, né, e o Balance Scorecard, né, monitorar o alinhamento e o desempenho estratégico, tá, dos programas, projetos, né, e do portfólio. Tá? Essas foram algumas ferramentas e técnicas. Tá? Vamos passar agora para alguns indicadores de desempenhos, né, financeiros com os KPIs, né, os KPIs, né, financeiros com o ROI agregado, né, o retorno sobre o investimento, né, o VPL, o TIR, o payback médio, as iniciativas, tá? Indicadores estratégicos, percentual de iniciativas alinhadas aos objetivos estratégicos, por exemplo, né? Grau de realização de metas, tá? Riscos, né? O percentual de iniciativas de alto risco que são dados, diversificação de portfólio, recursos, taxa de utilização, né, da capacidade organizacional, balanceamento entre curto e longo prazo, né, e os benefícios, né, o percentual de benefícios planejados, realizados, a sustentabilidade dos resultados após o encerramento dos projetos e programas. Esses são apenas alguns indicadores, KPIs, dos portfólios. E como critério de sucesso, né, a gente pode trazer aqui, né, o portfólio ele pode ser considerado, né, bem
bem-sucedido quando a estratégia organizacional ela é executada de forma eficaz, né? Quando o portfólio ele gera valor líquido positivo para a organização, quando há um balanceamento adequado entre risco, retorno, os recursos, tá? E quando, né, as iniciativas selecionadas elas aumentam a competitividade e a sustentabilidade organizacional. Tá? Então, esses são alguns critérios, né, de sucesso, tá, dos portfólios. Tá? De forma geral, então, tá, pessoal, o portfólio ele é aí o nível mais alto da gestão, né, das iniciativas organizacionais, né, conectando a estratégia corporativa com a execução dos programas e dos projetos. Tá? Na gestão da produção, gerir um portfólio, gerir portfólios significa decidir quais transformações valem a pena, né, para a organização. Né? Transformações em termos de eficiência, em termos de inovação, de sustentabilidade, de competitividade, né? Se os projetos eles são a unidade de execução, tá? E os programas são as unidades, né, de transformação, os portfólios, eles, por sua vez, né, eles são as unidades de decisão estratégica, que asseguram que os recursos da organização eles sejam aplicados, né, alocados onde, né, mais eles irão gerar valor. Né? Então, pessoal, essa foi um mapa mental, né, sobre o portfólio, tá? Finalizando aí essa semana. Tá? Até a próxima semana, um abraço a todos.